Então vamos lá, pessoal. Então nós entendemos o basicão lá de decisão, né? Agora eu vou mostrar para vocês de duas formas, tá? Eu vou mostrar o fluxograma e a linguagem algorítmica, tá certo? Então aí nós temos as duas formas já apresentadas. Então nós vamos começar com desvio condicional simples. Depois a gente vai para o mais elaborado, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Então aqui, ó, a gente tem uma condição. Então isso aqui eu estou montando a estrutura do meu programa. Então eu tenho um conjunto de comandos para executar. Isso aqui são comandos executados. Só que chega uma hora que o cara tem que decidir, sei lá, vamos ver lá o caso do ingresso, né? Se for maior de 18 anos, o ingresso custa tanto. Se não, não entra. Por exemplo, não tem uma outra condição aqui, tá? Então o desvio condicional simples é isso aí. Eu só tenho o C, eu não tenho o C não. É o C, executo comandos e vou para o fim C. Tá certo? Então daqui a pouco a gente vai ver o mais interessante, tá? Então vamos entender como isso aqui é executado. Então lembre-se disso, ó, eu só estou trabalhando com C, eu não estou trabalhando com C não. Se for falso ele não faz nada, se for verdadeiro ele faz uma coisa, se for falso não faz nada, tá certo? Como é que funciona essa execução desse programa? Vamos entender aqui, ó. Então veio lá, o cara testou a condição, sei lá, uma faixa etária, então é um C lá, então tá lá, ó. C e aqui está a minha condição. Então esse desenho aqui equivale a essa parte do código, tá? Então, ó, se essa condição for verdadeira, ele vai fazer alguma coisa, né? Mas olha só, se ela for falsa, pessoal, então sei lá, se o cara é maior de idade, não é maior de idade, então não pode entrar no show, beleza? Então isso aqui seria, se ele for maior de idade, cobra o ingresso, por exemplo. Se ele for menor de idade, não entra no show, sai, não vai fazer nada, beleza? Então, ó, se essa condição for falsa, eu não tenho um conjunto de comandos, porque isso aqui é uma decisão condicional simples. Então, para onde ele vai? Ele vai para o fim C. Ele vai terminar a execução dessa condição aqui do teste, tá certo? E depois ele vai para o fim do programa. Agora, se for verdadeira, ele vai executar um conjunto de comandos aqui, ó. Ele não vai para o fim C, ele vai conjuntar esses comandos aqui, ó, vão estar aqui. E daqui a pouco eu vou dar um exemplo, tá? Então ele vai executar esse conjunto de comandos e em algum momento ele passa pelo fim C também, ó, tá certo? E depois do fim C eu posso ter uma instrução aqui que é comum, mesmo se der verdadeiro ou se der falso. Então essa instrução aqui, ela é comum independente da condição. Tá certo? Então é isso que a gente tem que entender. É isso que faz a gente montar programas que equivalham, né, à nossa realidade. Tá certo? Ao que realmente a gente quer fazer no nosso programa. Tá certo? Então vamos lá. Aí aqui a gente termina a nossa execução. Tá certo? Então a gente vê a condição. Se for verdadeiro, ele faz um determinado conjunto de comandos. Se for falso, ele não faz nada. E ele termina a execução. Vamos ver um exemplo simples aqui, um bem simples, só para a gente fazer um uso prático desse recurso. Então tá lá, ó. Iniciou a execução do nosso programa. A gente lembra aqui, né, que no fluxograma a gente não declara variáveis, né? Mas no algoritmo a gente vai declarar variáveis. Então aqui a gente declara as variáveis, né? Que eu vou usar um A, um B e um X, todos eles inteiros, né? E aí eu começo o meu programa. Aí aqui, ó, é como se eu lesse o valor dessas variáveis, né? Então vai lá, informe o valor de A, o usuário vai lá e informa, a gente vai lá e lê. Informe o valor de B, o usuário vai lá, digita, a gente vai e lê, né? Aí o que acontece? A gente vai e continua a execução, ó. X é igual a A mais B, X é igual a A mais B, beleza? A gente vai aqui, ó, X é igual a A mais B. Aí ele diz o seguinte, ó, se X for maior que 10, o que ele vai fazer? Ó, se X for maior que 10, então, o que ele quer fazer? Se for falso, ele vai para o fim C, ó, não faz nada. Ó. Se for falso, ele vem para cá, tá certo? Então, exemplo aqui, como é que ele executaria isso aqui? Se eu digitasse aqui, ó, no A, 8, aqui no B, 5, Opa, não, o contrário, né? Eu quero X, que isso aqui dê falso. Então, se eu digitar aqui 3 e aqui 5, o X vai valer 8. 3 mais 5, 8. X é maior que 10? Não, 8 é menor que 10. Então ele viria para o fim C e terminaria a execução, tá certo? Aí em uma outra execução, né? Em outra execução, o cara vai lá e digita X igual a 9. E aqui X igual a 5. X igual a 9 mais 5, 14. É maior que 10? Aí ele vai executar o conjunto de comandos que está aqui dentro, tá certo? Então, ó, em execuções diferentes, eu posso ter resultado diferente. Então, esse programa aqui, eu vou montar ele uma vez, mas vou usar várias vezes para várias situações diferentes, de A e de B, tá certo? E o X vai ter valores diferentes. Então, se for falso, ó, vai para o fim C. Só que, aí nessa execução ele termina. Só que em outra execução, eu posso dizer, ó, que deu verdadeiro, no caso do 9 e o 4. Aí o que ele vai fazer? Ele vai imprimir X, ó. Então, ele só quer imprimir X
quando x for maior que 10. Então, se o usuário digitar 3 e 5, vai dar 8. Então, ele não vai imprimir x, ele vem para cá. Se o usuário digitar 9 e 5, ele vai imprimir x. Entenderam? Então, o que a gente quer explicar? Que para execuções diferentes eu vou ter resultados diferentes, porque esse programa aqui vai ser reusado várias vezes. Então, cada execução ele só pode seguir um caminho desse, porque isso aqui é uma maneira, ou eu venho para cá ou eu venho para cá, não tem como executar os dois, tá certo? Então, em execuções diferentes, o nosso programa executará comandos diferentes. Por quê? Porque eu tenho uma decisão aqui. É isso que a decisão nos permite. Nós temos execuções diferentes de acordo com o valor das variáveis. Agora, ó, chegou no fim C, ó, acabou. Agora, independente do x ser maior que 10 ou não, eles sempre vão executar isso aqui, ó. Isso aqui será executado em qualquer situação, ó. Estou fora de decisão. Bota, ó, escreva. Estou fora da estrutura de decisão. Tá certo? E com isso eu termino o meu algoritmo, tá certo? Então aqui nós vimos um exemplo de uma execução de uma decisão simples. Tá certo? Ela é muito fácil, né, pessoal? Então o que é uma execução? O que é uma decisão simples? A gente só tem conjunto de comandos para o C, né? Se der verdadeiro, não tem um senão. A gente não tem um senão. Então, no próximo bloco, a gente vai ver como a gente vai fazer um desvio condicional composto. Ou seja, vai ter um conjunto de comandos quando for verdadeiro e um outro conjunto de comandos quando for falso. Tá certo? Então, pessoal, aguardo vocês no nosso próximo bloco. Até daqui a pouco.